Olá, pessoal! Vamos começar aqui a nossa live de revisão, trabalhando mais uma semana. Vocês já me conhecem, eu me chamo Marcela, sou professora de História, e hoje eu vou revisar com vocês, aprofundar, resolver algumas questões de um tema muito importante que a gente estudou, que é sobre cultura e sociedade grega. Só lembrando, galera, que a gente não deu conta. Vamos trabalhar esse tema ainda em outros momentos, com bastante calma, com bastante tranquilidade, sem desespero, tá? Para que vocês possam ir vindo com a gente, abrindo aí a cabecinha de vocês para estudar sobre esse assunto e, sobretudo, galera, ler o seu material didático. A leitura é primordial para que a gente possa trazer outros pontos, trazer outros elementos que a nossa aula vai talvez tocar, citar, mas a gente não vai dar conta de tudo, tá bom? Então, vamos nessa live, vamos nessa revisão, vamos nesse aprofundamento aqui para que a gente consiga ampliar o nosso conhecimento sobre esse assunto. A gente ainda vai estudar sobre a parte da medicina grega, sobre arquitetura, tem muitos assuntos ali legais que a gente vai aprofundar lá na frente, mas agora, hoje, eu quero que vocês se lembrem, tentem fazer um esforcinho aí na mente, na memória de vocês, sobre aquilo que a gente estudou na nossa aula. O que a gente viu mesmo, o que a gente pesquisou, o que a gente aprofundou. O que vocês conseguem se lembrar? Falem aí, contem, eu não vou poder ouvir vocês, mas eu estou ouvindo aqui com o coração. O que vocês se lembram que a gente discutiu? Eu lembro que a gente discutiu sobre os Jogos Olímpicos, né? Como uma tradição, né? Uma celebração. Até mesmo a gente falou que hoje a gente teve os Jogos Olímpicos de Tóquio adiados em função da pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus. Por isso que a gente está aqui nas nossas casas, tranquilo, estudando de casa e ajudando vocês também com essas aulas, né? E a gente viu que esses Jogos Olímpicos foram adiados e a gente foi, então, historicizar, contextualizar aonde está a origem desses Jogos Olímpicos. E a resposta é justamente na Grécia Antiga. Galera, uma dica, para a gente poder tocar aí a nossa revisão de hoje, eu vou pedir muito que vocês peguem uma folhinha de papel, de preferência, para não ficar usando folhinha de papel, pega o seu caderno de história. Pega lá o seu caderno, abra aí o seu caderno numa folha em branco, porque a gente vai trabalhar, entre outras coisas, com desenho. E eu sei que a gente tem gente que desenha muito bem, eu nunca desenhei muito bem, mas eu me esforço, tá? Então não se preocupe se vai ficar bonito, se vai ficar feio. O importante é só que a gente possa aproveitar esse tempo juntos para estudar de uma forma legal, de uma forma prazerosa, de uma forma bem leve. Ok? Então, eu tinha feito um pedido, quem se lembra aí da nossa última aula, eu tinha feito um pedido assim do coração para vocês, que era somente pegando ali a relação com a hora de estudo, que é uma seção do seu material, que pede para você se imaginar vivendo, né, tendo uma vida ali no dia a dia da Grécia Antiga. Como é que seria? Eu não sei quem é que fez esse dever de casa, de pensar como é que seria eu na Grécia Antiga, o que eu faria, como é que eu estaria me alimentando do quê, como é que eu atuaria na vida política? Eu não sei quem foi que fez esse dever de casa, mas quem não fez, não tem problema, vai poder pensar com a gente hoje. Então, eu já tinha feito esse pedido e reforço. Toda a nossa live de revisão hoje, é importante que vocês usem a imaginação de vocês, imaginando que vocês estariam vivendo esse dia a dia, estando nesse cotidiano, para que a gente possa realmente fazer o quê? Uma imersão, um aprofundamento nesse assunto da aula, de uma forma bem mais fácil. Quem se lembra aí da conexão, da relação que a gente estabeleceu entre passado e presente? Eu já tinha acabado de falar isso aqui, moleza. A gente falou lá dos atletas, trouxe uma imagem que está na abertura do seu capítulo, de um atleta lá na Olimpíada realizada em 2016, a última que a gente teve, no Rio de Janeiro, a minha cidade do coração, a cidade que eu nasci, que eu estou morrendo de saudade da minha cidade. E também trabalhamos com o exemplo de uma escultura, que vocês podem ver aqui à direita, né, que faz parte do Museu Nacional Romano. Essa escultura também está representando um atleta. E aí fizemos, então, uma relação
com o adiamento dessa realização dos Jogos Olímpicos, né? Foi adiado, então, para o ano que vem, 2021, quando a gente espera que o cenário, tanto do nosso país quanto do mundo, especificamente aqui, né, no Japão, em Tóquio, onde será realizado, que a gente já esteja melhor, né? E a gente está torcendo muito por dias melhores realmente para o nosso planeta. Então, quem se lembra aí, a gente fez essa relação entre passado e presente, trabalhando com essa celebração dos Jogos Olímpicos, falamos um pouquinho sobre isso. E aí, eu tinha acabado de prometer que a gente ia trabalhar com desenho, e eu ia pedir para vocês, então, se imaginarem participando dos Jogos Olímpicos. Pensa aí num esporte que você gosta. Você gosta de futebol, você gosta de boxe, você gosta de handball. Quais são os esportes que você tem afinidade? Galera, quem não gosta, quem não se sente bem praticando esporte, eu acho que poxa, eu não gosto de jogar futebol, eu não sei. Não tem problema. A nossa intenção aqui hoje não é competir, não é dizer que nós somos ótimos ou que nós somos ruins, e sim pensar junto com a educação física, então fazendo essa troca aí que a gente chama de uma troca interdisciplinar. O que quer dizer interdisciplinar? Entre disciplinas, né? Entre matérias, entre componentes curriculares diferentes, que vocês se imaginem como atletas. Tá? E eu queria que vocês desenhassem isso. Como é que seria isso? Eu me imagino jogando futebol. Aliás, eu adoro futebol. Eu jogava, fazia escolinha quando eu tinha exatamente a idade de vocês, e eu fazia escolinha de futebol. Então, eu adoro esse esporte. Então, eu iria fazer meu desenho eu jogando futebol. Tá? Quem não se sente bem, acha que não eu não tenho muito talento para esporte, como é que seria você torcendo? Você já se imaginou? A gente está fazendo essa brincadeira, pessoal, para que a gente possa relacionar passado e presente. Lembrem que vocês já estudaram isso, que no estudo da história, a gente sempre faz essa relação entre passado, presente e futuro. Isso quer dizer que nós, professores de história ou historiadores, que a gente vai adivinhar o futuro? Claro que não, mas a gente pensa essa engrenagem do tempo. O que quer dizer engrenagem? Essa relação, né? Como é que a gente conecta, então, passado, presente e futuro? Ok? Então, a minha pergunta, as duas perguntas ali, com a atividade para vocês irem fazendo enquanto eu vou falando aqui. Pega seu caderno, pega aí uma caneta ou canetinha, quem tiver, ou um lápis mesmo, o que você quiser tiver aí em mãos, para que vocês tentem fazer esse desenho. Quem depois quiser pintar no final do nosso encontro, vocês podem pintar, podem mostrar aí, tirem foto, mostrem para os familiares de vocês, mostrem para a mãe, mostrem para o pai, para os tios, para os primos, mostrem para todos aí o desenho maravilhoso que eu sei que vocês são capazes de fazer. Enquanto isso, para ajudar vocês a imaginar esses cenários das Olimpíadas, eu convido vocês a ouvirem, a lerem aqui comigo, né, um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas, quando que elas surgiram, vocês sabem? Ela surgiu, né, essa tradição dos Jogos Olímpicos, em 776 a.C. Aonde? Na cidade de Olímpia, por isso o nome. Localizado, então, muito próximo ao Monte Olimpo, né, que era considerado o Monte Olimpo a morada dos deuses. Os jogos eram realizados em homenagem a Zeus. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre mitologia? A gente, inclusive, vai falar mais na nossa aula de hoje, na nossa revisão. Então, os Jogos Olímpicos eles eram realizados em homenagem a Zeus, né, que era considerado o protetor de Olímpia, né, dessa cidade. Tais jogos se tornavam um evento especial entre as cidades e estados gregas e eram repetidos a cada 4 anos. Hoje em dia ainda é assim? Sim, somente agora, em 2021, que a gente vai ter um período um pouco maior em função disso que a gente está vivendo. Durante esses jogos, as guerras entre as cidades e estados gregas eram interrompidas, as guerras cessavam, paravam. Os vencedores dos jogos ganhavam uma coroa de louros, simbolizando o quê? Simbolizando que aqueles cidadãos estavam entre os preferidos dos deuses. As Olimpíadas foram suspensas na antiguidade pelo imperador romano Teodósio. Quando?
em 393, que considerou a festa pagã. Apenas em 1896, os Jogos Olímpicos foram reestabelecidos. Pessoal, por essa leitura aí que a gente está aprofundando na nossa revisão de hoje, a gente vê que a Olimpíada é uma tradição que a gente tem até hoje, conforme a gente já falou várias vezes aqui para vocês, mas que em alguns períodos determinados elas foram, essa tradição foi o quê? Cessada, interrompida, parada. Tá? E aqui no texto, quem depois quiser e puder aprofundar mais, explica em que momento isso aconteceu. Beleza? Nós também vimos na nossa aula, a gente também estudou sobre a cultura e o contato dos gregos com outros povos, né? Ali o fato da religião ser politeísta, portanto, a crença em vários deuses, a relação com uma relativa, né? Que a gente chama ali de uma relativa unidade linguística. Então, enfim, fomos pontuando alguns fatores culturais, né? Falamos da sociedade grega, dos homens ricos, né? Normalmente eram ou geralmente eram proprietários de terra, dos escravos, né, composto, não podemos deixar de falar dos escravos e servos, né, os artesãos. Falamos sobre as mulheres, estão lembrados da nossa aula? Que a gente analisou uma imagem, acho que eram 5 mulheres trabalhando com pão, acho que elas estavam produzindo pão, se não estou enganada. Então, nós discutimos um pouquinho como que a mulher era tratada na sociedade grega, né? E quais são as diferenças e semelhanças que a gente tem disso em relação ao nosso presente. Nós também trabalhamos na nossa aula sobre a religião e a mitologia. E aí eu trouxe um resumo que está presente lá no seu livro de atividades, seu caderno de atividades, que sempre vai trazer além das atividades em si, uma espécie de um resumo, uma explicação que sintetiza, portanto, que traz a síntese, o resumo para você do que foi trabalhado naquela unidade, naquele capítulo. Tá? Então, eu vou ler aqui com vocês. Em relação à religião e à mitologia grega, a gente pontuou que os deuses gregos antigos tinham características semelhantes às nossas, né, dos seres humanos. A gente falou sobre o Monte Olimpo, que era considerada a morada dos principais deuses, né, onde eles acompanhavam a vida de nós, né, meros mortais. A gente falou que os gregos acreditavam no oráculo de Delfos. O que era o oráculo de Delfos mesmo? Se acreditava que o oráculo ele tinha as respostas, né, para o destino das pessoas. Imagina a gente poder saber sobre o que vai acontecer com a gente amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana. Então, se acreditava que o oráculo de Delfos ele tinha as respostas ao que iria acontecer, ao destino das pessoas, tá bom? Também é importante pontuar em relação à religião e mitologia que os gregos eles acreditavam na existência de semideuses, né? Ou heróis, ninfas, né? E por aí vai, que eram considerados seres fantásticos, né? Então, por último, além disso, tudo que a gente já falou, os gregos explicavam o mundo em que viviam por meio dos mitos, né? Então, o nome mitologia vem justamente dessa ideia de mitos. Mito quer dizer que é uma mentira? Não, pessoal, claro que trabalha com o sobrenatural, com o aspecto da ficção, mas isso era uma crença, né, que se tinha na sociedade da época, e, portanto, que a gente tem que respeitar. Vocês já fizeram aí os desenhos de vocês? Já terminaram? Vocês lá participando dos Jogos Olímpicos, falando dos esportes preferidos de vocês? Não sei se já mostraram aí para os pais, amigos, virtualmente, tá, galera? Sem sair de casa, pode mandar a foto aí para os amigos de vocês da turma, os professores. E aí agora, depois de ter feito esse desenho, eu convido vocês a resolver uma questãozinha aqui comigo, que também está lá no livro de atividades. Mas, professora Marcela, é uma questão fácil ou uma questão difícil? Olha, eu acho que diante de tudo que a gente estudou, vai ser uma questão muito tranquila de vocês responderem e acertarem. Vamos lá? Vou ler. A respeito da religião da mitologia grega, né, a mitologia gregas, no plural, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Cada um dos deuses gregos tinha sua atribuição, a qual se relacionava com sua força da natureza, uma atividade ou uma profissão. Está correto? Vamos ver. Os deuses gregos eram fisicamente semelhantes aos seres humanos, diferentemente de alguns deuses egípcios. Lembram que a gente estudou sobre o Egito?
que tinham características antro, do homem, zoo, animal, mórficas. Mórfica quer dizer forma. Então, tinham formas que misturavam características do homem com características dos animais? Não sei. Os deuses e os heróis são os únicos personagens da mitologia grega? Galera, a dica para essa resposta aqui, para essa questão, está aqui em cima. Ó, releia ali comigo. Religião e mitologia, as dicas estão aqui. Né? Então, o que a questão está pedindo? É sempre importante a gente saber interpretar, tá, pessoal? Entender o que a questão está pedindo de mim. De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. Então, quais foram as alternativas das 3 que a gente leu que vocês consideram como corretas? 1 segundo para vocês pensarem e marcarem aí a resposta de vocês. Já passou 1 segundo, né? Então, posso dar a resposta? Resposta letra D de dado, a última opção, que diz que somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A 1 que falava ali do que mesmo? De que cada um dos deuses tinha a sua atribuição, a sua própria atribuição, relacionada com a força da natureza, uma atividade, uma profissão. A gente viu isso ali em cima. E também a alternativa 2, que os deuses gregos eram fisicamente semelhantes. A gente falou sobre isso, né? Que tinha essa relação com as características humanas. Lembra que na aula eu perguntei a vocês? Quem aí tem ciúme, tem um momento de raiva, tem um momento de alegria, tem um momento de espanto, né? Todas essas emoções e essas sensações que são características nossas, humanas, né? De nós, seres humanos, também eram atribuídas aos deuses, ok? Então, galera, já estamos avançando mais um pouquinho na nossa revisão. Um dos últimos aspectos que a gente falou na aula foi justamente sobre o teatro grego. Então, eu trouxe também um resumo lá do seu livro de atividade que facilita o seu estudo, que te ajuda, falando qual era a importância do teatro, né, situando, contextualizando para você que o teatro surgiu na Grécia Antiga em homenagem a um deus específico, né, durante as festas, em homenagem a quem? A Dionísio, ao deus do vinho. Quem teve tempo aí de aprofundar nos estudos sobre mitologia, vocês estudaram sobre Dionísio? Vocês viram quem era Dionísio? Dionísio era considerado o deus do vinho, né? E ali à direita tem a seguinte informação, que somente homens podiam atuar no teatro para interpretar diferentes personagens, inclusive papéis de mulheres, tá? Papéis femininos. E eles utilizavam as máscaras. O que máscara lembra a gente, pessoal? Tenho certeza que vocês, nesse momento, estão lembrando do quê? Do carnaval, né? Quando as pessoas, então, se fantasiam. A máscara, na Grécia Antiga, ela era utilizada para essas interpretações, no momento das peças, lá no anfiteatro. Lembra que a gente viu a imagem de um anfiteatro? Então, eu até tinha perguntado para vocês quem já teve a chance aí de conhecer, de ir ao teatro, qual foi a última peça que viu, qual foi a peça favorita, sobre o que falava essa peça. Então, voltando para o estudo da Grécia Antiga, a gente dividiu para vocês, a gente mostrou para vocês a importância, né, da tragédia e da comédia. Né? Então, eu tinha citado o nome, se eu não estou enganada, de 5 autores, né, que trabalhavam com teatro, Eurípides, né? Então, entre outros que a gente falou, Ésquilo também, me lembro que eu falei muito rapidamente sobre ele, citei, na verdade, o nome deles. Né? E eu deixo, então, como última tarefa, como último desafio aí para a nossa revisão, depois da gente já ter resolvido a questão, da gente já ter relembrado para vocês o que a gente estudou, que tal eu deixo, então, esse convite final aqui mesmo, prometo que eu já estou acabando, que tal pesquisar sobre uma peça e contar a história aos seus familiares? A gente, na aula, a gente já falou das peças de hoje, que a gente viu recentemente. Então, agora, o meu convite é que para vocês vejam lá no material de vocês, aprofundem isso, pesquisem, e depois, muito legal, quando a gente coloca o nosso conhecimento para frente. Então, contem um pouquinho sobre essa peça que vocês pesquisarem para os familiares de vocês. Combinado? Então, era só isso, pessoal. Eu agradeço e desejo para vocês bons estudos e até a próxima.